Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia assim bem impactante que está no prefácio de um livro chamado Eles Cresceram e Eles Se Multiplicaram. O subtítulo já diz tudo, explicando como metade da população do Brasil é descendente de judeus. O autor é Uri Blankfeld. Pois é uma afirmação, uau, fortíssima, né? Metade do Brasil com ascendência judaica. É muita gente. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar entender como ele chega a essa conclusão, sabe? Seguindo o caminho que ele descreve no próprio prefácio, a história pessoal dele, as investigações que ele fez. Parece uma jornada bem interessante por um lado meio escondido da nossa história. Bom, vamos lá, vamos tentar desvendar isso. O ponto de partida dele é bem pessoal mesmo, né? Ele conta da família. Sim, ele começa falando das raízes, uma família Ashkenazi, aqueles judeus da Europa Oriental, sabe? Uma cultura Yiddish forte em casa, com a língua, a comida típica, tipo gefilte fish, e tem um peso, né? Os pais eram sobreviventes do Holocausto, vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra. Nossa, que contexto. E ele, já nascido aqui, estudou numa escola judaica, também Ashkenazi, tinha um ensino religioso, hebraico, Israel, mas ao mesmo tempo, claro, tinha o currículo normal brasileiro. Aquele que a gente aprendeu, né? Cabral, índios, Tordesilhas, Bandeirantes. A história oficial, como ele diz, ensinada pela Dona Ivone. Ficou um contraste bem claro desde o início, não acha? Com certeza. E esse contraste é a chave para entender o que vem depois, sabe? De um lado, essa herança Ashkenazi, muito ligada à Europa Oriental, a uma tragédia recente. Do outro, a história que todo brasileiro aprende na escola. O fascinante é essa tensão que se cria aí. E, olha, é bom a gente já fazer uma distinção importante aqui. Ashkenazi são esses judeus da Europa Central, Oriental. A pesquisa do Blankfeld, a gente vai ver, vai para outro lado, Ah, é? Qual lado? para os sefaraditas, que são os judeus originários lá de Portugal e Espanha, da Península Ibérica, e, mais ainda, para os descendentes deles, conhecidos como Anussim. Anussim? O que significa? Significa os forçados. Se refere àqueles que foram obrigados a se converter ao cristianismo séculos atrás. A história oficial que o Blankfeld aprendeu na escola, e que a gente aprende, simplesmente, bom, não falava dessa outra presença judaica no Brasil. E isso preparou o terreno para uma descoberta que ele fez depois. E essa descoberta veio num lugar inesperado, né? Em casa, nas ceias de Pessah, a Páscoa judaica. Ele conta que a família era pequena, então sempre convidavam amigos para deixar a mesa maior, mais animada. E que amigos, hein? Ele cita a Tatiana Belink, escritora, o Júlio Gouveia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo da TV Tupi, para quem lembra, e um casal que foi fundamental, Maurício e Anita Novinsky. Nesses jantares, o papo rolava solto, como é a tradição do Pessah, mas ele descreve um momento especial. Todo mundo ficava em silêncio, prestando muita atenção, quando a professora Anita Novinsky começava a falar das pesquisas dela. E o assunto era tenso. Uma história que ele chama de enigmática, inédita, até tabu. A história de judeus que vieram para o Brasil logo no começo, fugidos, escondidos, e que continuaram praticando o judaísmo em segredo por gerações. Ele fala das caras de espanto, até perturbadas, das pessoas ouvindo sobre esses descendentes. É aí que a coisa fica mesmo interessante. Essa história paralela que não está nos livros da escola. 92, e de Portugal logo depois, em 1496. Muitos, para não morrerem ou irem para o exílio, tiveram que se converter à força ao catolicismo. São os famosos cristãos novos, ou, usando esse termo hebraico que está mais em voga hoje, anussim, os forçados. E muitos deles, os filhos, os netos, vieram para o Brasil colônia, talvez buscando um pouco mais de paz, de oportunidade. Mas a perseguição continuou aqui, a Inquisição veio atrás deles no Brasil. Veio, atuou aqui sim, e foi dura. Não tinha um tribunal permanente instalado aqui, como em Lisboa ou Coimbra, mas a Inquisição mandava visitadores, recebia denúncias daqui. O objetivo era caçar qualquer prática escondida de judaísmo entre esses cristãos novos. Imagina o clima de medo constante. Nossa, devia ser terrível. Sim, medo de um vizinho denunciar, um empregado, até alguém da própria família. E as punições eram pesadas. Perder os bens, prisão e até a morte na fogueira, lá nos Autos de Fé, em Portugal.
Por isso, qualquer coisa que lembrasse o judaísmo tinha que ser feita no maior segredo. Às vezes as práticas iam passando de geração em geração, mas perdendo o sentido original, sabe? Viravam só costumes familiares. Por isso que a pesquisa acadêmica séria, como a da professora Novinsky, e também ouvir as histórias das famílias, a história oral, são tão importantes para trazer de volta essas histórias que foram abafadas por séculos. Faz todo o sentido ser um tabu. Uma história com tanto medo, tanta perseguição envolvida. Exatamente. E aquela sementinha que a professora Novinsky plantou naquelas conversas de Pessah acabou crescendo anos depois. O Blankfeld se mudou para Israel e teve uma experiência de trabalho que foi um divisor de águas, pelo que ele conta. Ele trabalhou 4 anos como coordenador internacional no ISAS. É o Instituto para Estudos Sefaraditas e Anussim, lá na Universidade de Netânia. Um instituto só para isso? Sim, o que já mostra como esse campo de estudo cresceu, né? A missão deles era justamente essa, pesquisar a história e a situação atual desses descendentes dos Anussim. E lá, o Blankfeld teve acesso a um material incrível, milhares de livros, mapas, documentos, e ele se envolveu num projeto que eu acho central, digitalizar os processos da Inquisição Portuguesa. Como ele falava português, ajudou muito nisso. E o que tinha nesses arquivos? Imagino que fossem documentos bem pesados. Pesados, sim, mas ao mesmo tempo muito detalhados. Os inquisidores eram burocráticos ao extremo, anotavam tudo. Nome completo, idade, profissão, onde a pessoa morava e, o mais importante para a pesquisa, as relações familiares, os amigos, a rede social dos acusados. Eles queriam mapear a heresia toda. O Blankfeld descreve esse trabalho de cruzar informações como montar um verdadeiro quebra-cabeças, genealógico, social. Que coisa. E se a gente pensa nisso, é uma ironia histórica muito forte, né? Os próprios registros feitos para perseguir, para eliminar essas pessoas, viraram séculos depois a prova mais concreta de que elas existiram, de que resistiram e de quantos eram. A ferramenta da opressão virou, assim, a chave para a memória. Impressionante mesmo essa virada. O autor até reforça isso, né? Diz que o legado minucioso dos tribunais do Santo Ofício não deixa margens para dúvidas. A prova estava lá, feita pelos próprios carrascos. Mas ele também nota que mesmo com as provas, ainda existe um certo desconforto ou até negação dessa história. Ele conta um caso rápido de uma visita a um ponto turístico em Lisboa. Tinha uma exposição sobre a história de Portugal e lá no meio uma foto de um auto de fé. O que era exatamente um auto de fé? Só para a gente visualizar. O auto de fé era, bom, uma cerimônia pública da Inquisição. Ali eles liam as sentenças dos réus. Alguns eram reconciliados com a igreja depois de pagar penas, claro. Outros recebiam castigos variados. E os que eram considerados hereges teimosos, que não se arrependiam, eram relaxados ao braço secular. É um jeito chique de dizer que eram entregues ao governo para serem queimados na fogueira. Eram espetáculos para mostrar poder, para aterrorizar mesmo. Terrível. E aí, nessa visita em Lisboa, o que aconteceu? Então, segundo Blankfeld, a guia, que estava com um grupo de estudantes, simplesmente passou batido pela foto do auto de fé. Não falou nada. Ele foi perguntar por quê, e a resposta foi tipo: isso não é assunto de interesse aos jovens. Nossa! É um exemplo pequeno, né? Mas mostra como um passado traumático assim ainda pode ser meio que varrido para baixo do tapete, mesmo quando a evidência está ali na sua frente. E o interessante é que ele não parou de pesquisar, mesmo depois de sair do ISAS. Ele conta que o Instituto teve problemas de verba na pandemia, ele teve que sair, mas ele usa uma frase forte: saí do Instituto, mas o Instituto não saiu de mim. Ele continuou por conta própria, né? Mapeando comunidades de Bné Anussim aqui no Brasil. Isso. Bné Anussim significa filhos dos forçados. São os descendentes de hoje. Ele descreve as viagens, as conversas com essas pessoas, ouvindo o que elas buscam, o que descobriram sobre suas famílias, as frustrações também. Toca num ponto bem atual essa questão dos Bné Anussim. Muito atual. E complexo, porque quem são essas pessoas hoje? É um universo muito diverso. Tem famílias que guardaram costumes por séculos, às vezes sem nem saber direito por quê. Tipo, acender velas na cesta, não comer carne de porco, um jeito diferente de fazer o luto, coisas que só depois descobriram que podiam ter uma raiz judaica. E tem outras famílias que perderam completamente qualquer traço consciente disso. Mas aí,
Nos últimos anos, com mais pesquisa genealógica, teste de DNA ficando acessível, mais informação na internet, tem muita gente, principalmente aqui na América Latina, descobrindo essa ancestralidade e buscando uma reconexão com o judaísmo. É um movimento bem visível. Ele até conta, com bom humor, uma velha piada judaica para mostrar a dinâmica que ele encontrou. Tipo, numa cidade pequena, surgem 2 sinagogas de Bnei Anussim e um membro já fala: "Ah, naquela outra sinagoga eu não entro". Exato. Mostra que, mesmo nesse processo de redescoberta, de busca por identidade, aparecem as divisões, as discussões, as coisas normais de qualquer comunidade humana, né? Totalmente. E isso levanta uma questão importante. Como é que essa identidade religiosa, cultural, sobreviveu? Ou como ela está se transformando agora, depois de 500 anos? Muitas vezes foi no segredo, com medo, ou de forma totalmente inconsciente, só nos costumes. É um fenômeno fascinante para a sociologia, para a antropologia. Tem a ver com memória familiar, com trauma histórico passando de geração para geração, com a busca de pertencimento. E com a própria definição do que é ser judeu hoje, no século XXI, que já é um debate enorme. E aí vem a novidade que ele conta no prefácio, que parece dar um gás novo para tudo isso. Ele diz que foi convidado por um instituto israelense, que tem apoio do governo de lá, para participar agora, oficialmente, de um novo mapeamento desses Bnei Anussim no Brasil. Um mapeamento grande, parece. Ou seja, aquele trabalho que ele vinha fazendo mais sozinho, agora ganha um reconhecimento, um suporte oficial. Exato. E ele explica por que esse interesse do governo de Israel. A ideia que circula por lá, segundo ele, é que esse grupo de descendentes no Brasil não é só grande, é imenso. Ele usa a palavra milhões, assim, com exclamação. Milhões. Milhões. E mais, que muitos deles estão buscando uma prática religiosa ativa, que tem interesse em Israel, que apoiam o país, ele fala do amor por Eretz Israel, a terra de Israel, e que poderiam ser aliados importantes contra o antissemitismo, que ele diz preocupado que está crescendo aqui no Brasil. Então, essa história de milhões e o apoio oficial, isso muda tudo, né? Muda o patamar da discussão. Com certeza. Se essa estimativa de milhões tiver alguma base demográfica real, e o prefácio não entra nesse detalhe, talvez o livro explique melhor, as implicações são gigantescas. Culturais, porque mexe com a nossa ideia de quem forma o povo brasileiro, sociais, com novas comunidades surgindo, religiosas, porque desafia e ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade para as instituições judaicas que já existem, e claro, pode ter implicações até geopolíticas. Como assim? Bem, reconhecer oficialmente um grupo tão grande de descendentes de judeus aqui poderia talvez mudar um pouco a dinâmica das relações entre Brasil, a comunidade judaica mundial e o Estado de Israel. É uma mistura interessante de memória histórica, política de identidade hoje em dia e, quem sabe, até novas alianças se formando. E tudo isso amarra com o título do livro, né? Eles cresceram e eles se multiplicaram. É uma frase da Bíblia sobre o povo hebreu se espalhando que ele está aplicando essa história escondida aqui no Brasil. Então, essa estimativa de milhões é mais uma provocação do prefácio para a gente querer ler o livro e ver como ele chegou nisso. Olha, parece ser bem isso. O prefácio joga a isca, né? Apresenta o problema, a jornada dele, as pistas históricas e solta essa bomba no final. É para prender a atenção e mostrar por que o livro é importante. A argumentação mesmo, os dados, devem vir nos capítulos seguintes. É uma tática comum, né? Apresentar a grande ideia e deixar os detalhes para depois. Faz sentido. E para fechar o prefácio, ele termina com uma mensagem forte, quase um chamado. Ele diz que existe um dever de abraçar, de reconhecer esses descendentes e, principalmente, de reparar a enorme injustiça histórica que eles sofreram. Então, o que significa tudo isso? O que seria essa reparação na prática? Essa ideia de reparação histórica, nossa, é muito complexa, muito profunda. O que seria reparar uma injustiça de 500 anos atrás? Não é só pedir desculpa, né? Envolve, primeiro, reconhecer que essa história aconteceu e que ela teve um impacto que dura até hoje. Talvez signifique facilitar o caminho para quem quer se reconectar com o judaísmo, mas isso já abre um outro debate enorme, teológico, legal, dentro da própria comunidade judaica. Mas, talvez num nível mais básico, a reparação comece pelo conhecimento, pela educação.
tirar essa história da sombra, sabe? Contar ela nas escolas, reconhecer a força dessas famílias que mantiveram alguma coisa acesa por tanto tempo. É um debate sobre como a gente lida com as partes difíceis do nosso passado para ter um presente mais consciente, talvez, mais justo. O simples fato de ter gente hoje buscando essa conexão depois de tanto tempo já é um testemunho incrível da força da memória da identidade. Resumindo, então, nossa conversa de hoje, o prefácio do Uri Blankfeld é um convite para uma viagem. Começa lá na infância dele, numa família ashkenazi em São Paulo, aí vem a revelação sobre os judeus secretos do Brasil Colônia, pela Anita Novinsky, depois o mergulho nos arquivos da Inquisição em Israel, e tudo isso leva a essa tese, uau, super ousada, milhões de brasileiros descendendo desses Anussim. Uma tese que, se o livro conseguir sustentar, pode mesmo fazer a gente repensar muita coisa sobre como o Brasil se formou, nossa cultura, nossa história. Uma história que ficou tanto tempo guardada. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma provocação para quem está ouvindo. Se essa história judaica que o Blankfeld descreve ficou escondida por tanto tempo e pode ser tão grande assim, que outras histórias, que outras narrativas de grupos que foram silenciados, esquecidos, marginalizados, ainda estão aí, esperando para serem descobertas e contadas nessa mistura enorme que é o Brasil? Ou, se a gente pensar mais longe, em outros lugares com passado colonial, com migração forçada, lugares onde esconder quem você era o único jeito de sobreviver. A história que a gente aprende geralmente é só uma versão, né? A dos vencedores ou a mais conveniente. O que mais será que está lá, esperando a gente descobrir?